Terça-feira, senhoras e senhores, quem fala aqui é o Manuel, quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. Você está assistindo ao Imagens Cast e hoje tem mais um quadro novo, quadro Essenciais. Beleza, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do punk rock mundial, né? E hoje a gente vai falar na minha opinião e na opinião do Manuel, os 5 melhores discos de punk rock de cada um, de todos os tempos da última semana. Mas antes, os reclames do Manu. O Caio ele consegue ser mais confuso a cada apresentação, ele tem uma meta de se superar. Bom, antes da gente começar, vai fazer aquele padrãozinho, né? Se inscrever no canal, tenho certeza que você já é inscrito ou inscrita, né? Se não é, se inscreve, ativa as notificações, já ativou, né? Mas se não ativou, ativa e dá o like, que eu sei que você ainda não deu. Nos siga nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Lembrando que sexta-feira tem entrevista com o Thiago Zalinski, do canal The Tony Busters. Caio mostrando toda a sua perspicácia como entrevistador. Não percam. Mais um recadinho. Como a gente parou de fazer as resenhas às segundas e terças, eu tive meio que uma epifania de ideias, e agora cada segunda e cada terça vai ter um quadro novo. Os quadros da segunda e terça que vem vão ser diferentes dos quadros dessa segunda e terça. Quinta e sexta vão continuar tendo um ranking a respeito de algum tema e um debate a respeito de algum tema. O vídeo de ontem foi um vídeo Over Under, quadro Over Under. Comente aí se vocês gostaram do nome, se vocês têm outro nome, que é para debater se algum disco, artista ou banda é superestimado ou subestimado. E o quadro de hoje é o disco chamado Essenciais. Bandas ou discos essenciais de algum gênero. A gente vai tentar fazer um desse por mês. Ou seja, segunda e terça que vem vão ter outros quadros que a gente vai ter que tentar fazer um por mês. Então, cada segunda e terça de um mês vai ter um quadro que vai se repetir uma vez por mês. Então, vai ter bastante quadro novo nas próximas 3 semanas. Essa semana já teve 2 novos, Over, Under e Essenciais. Segunda e terça que vem vão ter outros 2, na outra segunda e terça, outros 2, na outra segunda e terça, outros 2. Beleza? O Essenciais de hoje fala sobre punk rock, as bandas e discos que a gente acha essenciais para o gênero. E, assim, eu não sou um mega fã de punk rock, eu gosto bastante de punk rock, eu já tive uma época meio punk, mas foi bem rápida, para ser sincero. E eu vou falar os discos da minha preferência, tá? Se tiver algum true punk, algum fã de punk verdadeiro, raiz, não fica bravo, cara. Eu acho que o meu primeiro lugar vai decepcionar demais, que é meio popzinho, assim, um negócio meio popzinho. Mas, inclusive, eu acho que eu vou começar, beleza, Caio? Beleza. Eu quero começar falando de um disco que eu adoro, curto bastante, que é o disco Fresh Fruit for Rooting Vegetables, da banda Dead Kennedys. É uma banda californiana, um disco de 1980. Se eu não me engano, é o disco de estreia deles. E, cara, esse disco tem uma sonoridade extremamente crua e alguns clássicos da banda, né? Como Kill the Poor, California Uber, Alice e I Kill Children. Principalmente Kill the Poor. Ouçam essa música que ela é muito boa, muito punk mesmo. Tem muita atitude, parada bem legal. Até hoje, volta e meia, eu escuto essa música principalmente, I Kill the Poor. Em quarto lugar, tá um outro disco que eu adoro, o Joy Division. Eu comecei a ouvir antes da minha época de punk, e eu já adorava, porque era um negócio meio estranho, cara, meio alternativo, meio psicodélico, meio pop, meio punk. Eu não sabia definir bem a banda. E o disco Unknown Pleasures, de 1979, traz um tipo de punk rock bem diferente e bem original. Eles são ingleses, né? Eles são de Manchester. E tem uma galera, inclusive, que chama eles de punk gótico. Eu não sei se eu concordo com esse termo, mas Joy Division é uma banda maravilhosa, assim. Tem um disco, o disco seguinte deles, acho que se chama Closer, que é de 1980, se eu não estou enganado. Esse disco, Unknown Pleasures, tem músicas como Shadow Play, She's Lost Control, que é a minha preferida, e New Dawn Fades.
O vocalista da banda tem uma voz bem estranha, para falar a verdade, mas bem original, novamente. Não, eu recomendo bastante que vocês ouçam. No terceiro lugar é aquele padrãozão. Padrãozão, Ramones. Primeiro disco da banda Ramones, que é de 1976. É o disco de estreia da banda, que é nova-iorquina. Simplesmente tem Blitzkrieg Pop, que eu acho que é o maior clássico da história do punk. Se não for o maior clássico, é um dos. Acredito que seja um dos maiores. Se tiver um top 5 maiores clássicos do punk, eu acho que o Blitzkrieg Pop tá nesse top 5 aí. Não sei se eu tô falando bobagem. Você concorda com isso, Kai? Eu concordo. Nesse ponto, é uma música icônica. Acho que todo mundo, mesmo que não curta rock and roll, conhece a música. A música também conhecida como Hey Ho, Let's Go. Bom, seguindo aqui, em segundo lugar, tem um disco que é muito bom, que é de uma outra banda californiana, que é o Rancid, o disco And Out Come the Wolves, de 1995. Rancid, que é uma banda da Califórnia, outra banda da Califórnia, e fez um certo sucesso, chegou a vender mais de 1 milhão de cópias quando saiu. Tem músicas como Roots Radicals, recomendo muito que vocês ouçam essa música, que é muito boa. Time Bomb e Ruby Soho. São 3 sucessos desse disco que eu recomendo que vocês ouçam para se inteirarem mais no gênero. Quem é fã de punk rock com certeza deve conhecer esse disco. E, cara, o meu primeiro lugar vai decepcionar muita gente, porque é um disco mais popzinho, mas talvez seja o disco de punk rock que eu mais escutei na vida, que é o American Idiot, do Green Day. Disco de 2004. Green Day, que, se eu não me engano, também é da Califórnia. Várias bandas da Califórnia aqui. O Rancid da Califórnia, o Dead Kennedys da Califórnia. Só o Ramones, que é de Nova York, e o Joy Division, que é de Manchester. Mas o disco é de 2004, se eu não me engano. E, mano, os caras estavam todo dia no top 10 da MTV. Todo santo dia com esse disco. Negócio absurdo. Tem clássicos como a própria música, a própria faixa título, American Idiot, que recebeu muita crítica na época dos apoiadores do George Bush. Tem músicas como Holiday, tem músicas como Boulevard of Broken Dreams, Are We Waiting, Saint Jimmy, Wake Me Up When September Ends. Bicho, com certeza você já ouviu todas essas músicas, acredito, se bobear. Todas elas. E dá até uma nostalgia aqui, dá até vontade de escutar esse disco de novo, porque eu gosto bastante dele. Confesso. Sou réu, confesso. Eu gosto do American Idiot, do Green Day. Isso fecha o meu top 5. Você gostou da lista, Caio? Gostei, né? Tirando a fase emo do Green Day aí. Brincadeira à parte, gente, nada contra, mas se for, até vou falar de um disco do Green Day, mas é de uma outra fase da banda. Eu imagino. Que eu acho mais divertida. No meu top 5, né, já vou dizer de antemão que não vai ter Sex Pistols, não vai ter The Clash, embora... Também não teve. Meu também não teve. Embora são bandas essenciais aí do gênero e tem discos sensacionais, o Nevermind the Bollocks do Sex Pistols, que é um dos discos, uma das pedras fundamentais do gênero. Tem o Combat Rock do Clash, o London Calling, que são discos também essenciais. Mas eu quis abordar alguns discos nacionais e internacionais. Primeiramente, eu vou falar até mesmo do Green Day, né? Quinto lugar aí, que é o Duke. O Duke, que foi lançado em 94. E o Duke é quase um greatest hits do Green Day, né? Tem tanta música boa e era uma época que a banda tinha uma pegada um pouco mais agressiva, não tão agressiva, bem mais agressiva do que na época do American Idiot, que tinha Welcome to Paradise, tinha Basket Case, tinha She, tinha When I Come Around, tinha Having a Blast, Longview. Então tinha músicas muito boas nesse disco e eu gosto bastante desse disco. É um disco bem divertido. Embora na época também tinha muita gente que tinha dito que a banda estava se vendendo.
na verdade, só estava evoluindo. Nas duas épocas, inclusive. Inclusive na do Sim, American Idiot, falaram pra caramba que a banda adotou um tipo de som mais produzidinho, mais bonitinho. sim, Eu acho o contrário, cara. A American Idiot, a Jesus of Suburbia é uma música de quase 9 minutos, ou mais até, longona, quase que um prog punk, muito foda. sim. Mas cara, Basket Case é um hino, She, 2 hinos, cara. Como você disse, é quase que um Greatest Hits. Eu fiquei na dúvida de qual disco eu ia botar, fiquei entre esses dois, mas deixei meu coração falar mais alto, embora eu saiba que o American Idiot não é melhor, overall, sabe, em termos históricos, foi o que eu mais escutei. Assim, eu cresci ouvindo o American Idiot, por isso eu escolhi ele. Segue aí. Sim. Quarto lugar, eu vou colocar o Inocentes, banda do Clemente Nascimento aí, com o disco Pânico em SP. Eu simplesmente adoro esse disco. Eu tinha versão em CD que eu gravei, ouvi até estourar o CD. Tinha faixas muito legais como tem, né? Faixas muito legais como Rotina, Elidicidão, Não Acordem a Cidade, Pânico SP, As Verdades Doem, Violência em Paixão, A Face de Deus. Então, são músicas muito legais aí dos Inocentes, né? E eu acho que é uma banda que ainda até hoje, né, que deveria ser mais reconhecida, até na época não foi, mesmo tendo sido lançado por uma gravadora como a Warner, né? O disco não vendeu aquilo que a gravadora esperava, mas é um disco excelente. E é um disco que sobreviveu ao teste do tempo, sabe? Para mim, merece ser ouvido eternamente aí. Terceiro lugar, eu vou colocar o outro disco nacional também. Vou colocar o disco da Pebble Hood, o Concreto Já Rachou, que foi um disco lançado em 85. Muita gente não concorda que esse disco possa entrar como punk rock, mas eu discordo muito em função da crítica que esse disco tem nas letras e tudo mais, né? Apesar de ser um disco bem polido, né? Teve a produção do Herbert Viana, mas ele é um disco de punk rock na sua essência. As músicas elas não são longas e são bem diretas. Você tem um hino, né? Que é Até Quando Esperar. Você tem Proteção, você tem Minha Renda, você tem Sexo e Karatê, você tem Seu Jogo, Brasília, De Onde Vai a Guerra. Então, são músicas que ah, resistiram ao teste do tempo, né? É quase um greatest hits da banda, sabe? E pelo menos 3, 4 faixas desse disco facilmente entram na lista de melhores músicas de, de protesto e são punks na essência total. Em segundo lugar, eu vou colocar o Ramones também. Ramones, mas eu vou colocar o Rocket to Russia, de 77. Rocket to Russia tem Creighton Hop, tem Rockway Beach, tem I Don't Care, tem China is a Punk Rocker, tem We're a Happy Family, Teenage Lobotomy, Do You Wanna Dance, Ramona, Surfing Bird. Então, tem pelo menos umas 6, 7 faixas aí que são faixas essenciais aí da discografia do Ramones, né? A banda tocando bem rápido, essas músicas ainda ao vivo ficam mais pauleiras, ficam mais divertidas. E acho que todo mundo sabe até de I Don't Care, né? Legião pegar a base de I Don't Care para fazer Que País é Esse? Que virou meio que uma lenda urbana, mas não uma lenda urbana, não. Só você pegar as duas versões e ouvir das duas músicas que dá para ver nitidamente que a Legião chupinhou I Don't Care para fazer Que País é Esse? Em primeiro lugar, voltando aos discos brasileiros, eu vou colocar aqui um disco. Eu ia fazer uma piada, mas seria uma piada de mau gosto, né? De falar dos traidores do movimento, mas enfim, piada horrível. Do Ratos de Porão e do disco Brasil. O disco lançado em 89, que para mim é o melhor disco de punk rock Isso que é feito foda. no Brasil. Muita gente diz que não é punk rock, porque tem muita mistura de hardcore, de metal, mas ele é
punk rock na essência, justamente por ter essa questão de protesto nas letras, e isso é uma marca registrada do Ratos, bem como do João Gordo, nas letras que ele faz, e muita gente só olha por conta do visual, das polêmicas que ele tinha, mas o que esse cara faz como letrista é um absurdo. O João Gordo, ele é muito inteligente para sacada de letras e também é um grande produtor também. Ele tem um ouvido excelente para qualquer gênero musical, ele sabe o que é bom, o que é ruim. E esse disco também é um greatest hits da banda, né? Porque tem Amazônia Nunca Mais, você tem AIDS Pop Repressão, SOS País Falido, Beber Até Morrer, Criança Sem Futuro, Máquina Militar, Terra do Carnaval, Herança. E tanto a versão desse disco com as letras em português quanto a versão em inglês são sensacionais. Esse disco tem essas duas versões, tanto em português quanto em inglês, as letras, e nenhuma deixa a dever para outra. Por isso que esse disco fica em primeiro lugar para mim, porque ele conseguiu bater com tanta força aí no bom mocismo, né, que existe na sociedade e até hoje em dia. E o Ratos de Porão consegue bater com muita força e de forma bem inteligente nos seus discos. Eu gosto bastante desse disco mesmo. Bom, esse foi o nosso primeiro Essenciais da história desse canal, falando de punk rock para você que gosta de power metal espadinha, se decepcionar e ficar puto com a gente. Se você ficou puto, comenta aí. Se você não ficou e gostou do vídeo, comenta aí o que você achou, se você gosta de punk rock, quais são as suas bandas preferidas, discos preferidos, o que vocês acharam das listas de cada um. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, por favor, é muito importante. Nos seguirem nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix, beleza? Sexta-feira tem entrevista com Thiago Zalinski, do canal The Tone Busters. O cara bateu um lero com ele a respeito de timbre de guitarra e tudo mais. Então não percam. Tranquilo? Até amanhã. Falou.